Olá pessoal dos primeiros anos, então vamos retomar o nosso estudo sobre a Grécia Antiga. Nós já estamos na quarta aula. Na aula passada nós falamos de uma cidade importante que os gregos fundaram, a cidade de Esparta, que foi fundada pelos dórios na península do Peloponeso, na planície da Lacônia, às margens do rio Eurotas. Vimos que era uma sociedade extremamente militarizada. Então, eu esqueci de enfatizar na aula passada, mas enfatizo agora que Esparta sempre foi uma aristocracia, oligarquia. O poder sempre esteve na mão de poucas pessoas. Embora houvesse uma certa participação dos soldados nas assembleias e tal, mas, diferentemente de Atenas, Esparta sempre foi uma aristocracia, oligarquia. O poder esteve nas mãos de poucas pessoas. E quando a gente fala de Atenas, que foi uma cidade fundada pelos pelos jônios, aquele povo helênico mais ligado à questão cultural, do teatro, da filosofia, dos questionamentos, os jônios têm essa característica. Eles eram soldados também, eram guerreiros, mas não eram extremamente militarizados como os espartanos. A ênfase da cultura jônica é mais na questão das artes, do pensamento, da filosofia, da matemática. Isso é que caracteriza a cultura jônica. Então, Atenas foi fundada no século X a.C., na península da Ática, diferentemente da península do Peloponeso, na região onde Esparta foi fundada também, que tinha um solo relativamente fértil. A península da Ática é solo basicamente rochoso, são poucas terras férteis, então há diferenças bastante significativas. O povo que fundou a cidade de Atenas, a localização geográfica dela. Então vamos ver como é que se configurava a cidade de Atenas. Com ênfase, a gente vai dar uma ênfase na compreensão do surgimento, do desenvolvimento histórico que levou à democracia ateniense. Se a gente pensar em vestibular, esse é o assunto sobre a Grécia Antiga que mais cai em vestibular, a democracia ateniense, como é que ela surgiu, suas características, seus limites. E vamos seguir nesse caminho aí, então. Bom, inicialmente, Atenas, quando ela foi fundada lá pelos jônios, no século X, na Península da Ática, ela era uma monarquia. Então, aliás, Atenas ela conheceu diversas formas de organização política ao longo da sua história, lá na Antiguidade. Ela começou sendo uma monarquia, arquia, poder na mão de uma pessoa. Então havia um rei cujo título era o título de Basileu. Esse Basileu ele governava a cidade sozinho, ele era um juiz, ele era um líder religioso, militar, e ele era o administrador, que falava o que tinha que acontecer na cidade. Certo? Então, inicialmente, Atenas era governada pelos basileus. Mas em Atenas havia uma camada social bastante complicada, que eram os eupátridas. Quem eram os eupátridas? A palavra quer dizer bem-nascido, e eles eram os donos de terra, das melhores terras. Então, por isso eles eram uma camada importante socialmente, vamos dizer assim, de muito prestígio e poder na cidade. E esses eupátridas, eles não gostavam muito daquela situação em que o poder estava na mão de uma única pessoa. Porque haviam diversas famílias eupátridas. E com o poder na mão de uma única pessoa, só uma família governava a cidade. Isso desagradava um pouco o resto das famílias eupátridas. Então chega um momento que essa camada social ela vai tomar o poder, vai tirar do poder o rei e vai criar um organismo chamado Areópago. O que é o Areópago? É uma assembleia, mas quem pode participar do Areópago? Apenas as famílias eupátridas. Então, dessa maneira, as famílias eupátridas elas compartilham o poder na cidade de Atenas. O poder deixa de estar focado em uma pessoa, Atenas deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma oligarquia. O poder na mão de poucas pessoas, dos eupátridas. Então, nesse momento, e como os eupátridas são os donos de terra, o poder está na mão dos donos de terra,
Nesse momento, Atenas é também uma aristocracia, o poder na mão dos aristóios, melhores porque são os donos de terra. Tá? Então, veja, primeira transformação política, Atenas deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma aristocracia, oligarquia. Tá? Só que tem um problema. Nesse momento aí, nós estamos falando lá perto de 800, 700 a.C., a cidade de Atenas, ela não tem leis escritas. Então, as decisões que são tomadas pelos eupátridas dependem muito da interpretação deles, da cabeça deles. Isso cria uma situação de muita injustiça, porque muitas vezes pessoas que não são eupátridas, elas são punidas com muito rigor pelos juízes que são eupátridas, e pessoas que são eupátridas, que fazem parte daquela camada, muitas vezes cometendo crimes graves, elas não são punidas, elas são poupadas. Então isso cria uma camada de privilegiados. Em toda a sociedade onde você tem uma camada de privilegiados e outras camadas que são excluídas, ela para nessa sociedade muita injustiça e muito descontentamento. Então Atenas está numa situação muito ruim, muito difícil, de muitos conflitos sociais em função disso. Como não haviam leis escritas e as pessoas não confiavam na justiça dos eupátridas, que sempre protegiam um lado e atacavam com muito rigor as outras camadas, muitas vezes os problemas eram resolvidos na base da vingança. Existe uma palavra italiana que se usa, vendetta. O que é vendetta? É a vingança. As pessoas vão resolver as suas questões, os conflitos sociais, individualmente, na base da pancada mesmo. Você fez um mal para mim, eu vou ali e faço o mesmo mal. Você matou alguém na minha família, eu vou lá e mato alguém na sua família. Então, não existe uma justiça. E os atenienses vão se cansando dessa situação. Não é bom viver numa sociedade assim. Eles vão percebendo. E a partir daí começa uma evolução nas leis de Atenas. Começam a surgir pessoas que vão fazer leis e com isso a cidade vai mudando. E é nesse processo que a gente vai entender a construção da democracia ateniense. Agora, quem estava descontente com os eupátridas? Os eupátridas tinham poder nas suas mãos, só eles. Mas Atenas também tem uma camada de comerciantes que começou a ficar rico com o comércio. E eles contribuíam para o desenvolvimento da cidade. Esses comerciantes falavam, por que só os eupátridas podem mandar na cidade, tomar decisão a seu favor, e nós, comerciantes que contribuímos para a cidade, não podemos tomar decisão em nosso favor, no nosso benefício? Por que os artesãos não podem ter participação no governo da cidade? Começa a haver um questionamento sobre isso. Então é nesse contexto aí de conflito de comerciantes querendo direitos políticos e os eupátridas querendo manter o poder sozinho, exclusivo, nas suas mãos, é que a gente vai entender esse desenvolvimento histórico. Nesse processo surge um primeiro legislador, chamado Drácon, que viveu de 650 a 600 a.C. Então Drácon foi o primeiro legislador ateniense. Ele fez um código de leis que manteve ainda o poder na mão dos eupátridas, por isso ele não agrada tanto os comerciantes. As leis de Drácon, elas mantêm o poder na mão dos eupátridas, mas elas acabam com aquela questão da subjetividade na hora de aplicar a justiça. Quer dizer, as leis estão escritas. O juiz não pode mais decidir de acordo com a sua cabeça. Se um cara eupátrida infringiu a lei, ele vai ser punido, assim como alguém que não é eupátrida. Então, diante disso daí, uma contribuição das leis do Drácon é fazer com que o ateniense passe a prezar as leis, a entender que as leis são importantes para as pessoas conviverem com uma certa harmonia naquela sociedade. Então essa é a grande função das leis de Drácon, que eram leis muito rígidas, muito severas. Elas estabeleciam punições bastante fortes para quem descumpriu a lei. Tanto que existe uma palavra que é lei draconiana na língua portuguesa.
Uma lei draconiana é uma lei muito severa que estabelece uma punição muito forte em função de algum delito. Pois Draco, então, foi o primeiro legislador e as leis de Draco mostram para o ateniense que é importante ter leis, que é importante seguir as leis. É um primeiro passo nas mudanças lá da cidade. Tá? Deixar de resolver tudo na base da vingança, na base da vendetta. Tá? Passou um pouco de tempo, veio um outro legislador, não muito tempo, logo depois do Draco, veio um outro legislador, Solon. E esse legislador, Solon, ele é de uma família eupátrida, mas também parte da família dele é comerciante. Então ele entende os problemas dos comerciantes, de não poderem tomar decisões em seu favor, de não poderem participar do governo da cidade. E aí o Solon, então, vai fazer novas leis. As leis de Solon, elas vão abrir caminho para a democracia ateniense. Ainda não é a democracia ateniense, mas elas abrem caminho para a democracia ateniense. É um passo nessa direção. O Solon, que vai governar, vai viver de 1638 a o Solon, que vai viver de 638 a 558 a.C. Bom, o que o Solon criou em termos de estrutura política? Ele fechou o Areópago, não existe mais Areópago, e ele criou 2 instrumentos de governo para a cidade. Um desses instrumentos era a Eclésia. A Eclésia era uma assembleia que reunia todos os homens maiores de 18 anos. Então todos que eram considerados cidadãos, eles podiam participar da Eclésia e discutir as questões referentes à cidade. É uma assembleia popular. Mas quem ia governar a cidade, quem ia dar direção para a cidade, fazer as leis, eram as pessoas que faziam parte da Bulé. A Bulé é um conselho, que na época do Solon tinha 400 membros. Então, 400 pessoas que iam cuidar mesmo da administração e das leis da cidade. Qual que era a questão que o Solon fez? Como é que fazia para participar dessa Bulé, esse conselho? Ele dividiu a população de Atenas em função da renda de cada um. Então, os mais ricos, por exemplo, os eupátridas, eles tinham metade do assento. Estou chutando, tá? Não é exato, mas só para entender o conceito aí. Eles tinham metade do assento na Bulé. Ou seja, metade do poder ficava nas mãos dos eupátridas. Daí os comerciantes que eram ricos, eles tinham mais 100 assentos na Bulé. Os artesãos, 50 assentos. Tá? Então, era uma maneira de abrir espaço para comerciantes, artesãos e outras camadas participarem do governo, sem, no entanto, prejudicar os eupátridas, na visão do Solon. Os eupátridas ainda tinham um poder maior porque a maioria das cadeiras, das vagas na Bulé, pertencia a eles. Por isso, inclusive, que ele não é considerado o fundador da democracia ateniense, como a gente vai ver depois. Tá? Bom, com esses organismos, o Solon abre espaço para outras camadas participarem do governo na cidade. Tem uma questão de vestibular, uma frase dele que é muito citada em vestibular, que é alguma coisa assim, tipo, o Solon que escreveu isso daí. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse. Quanto aos que eram famosos por sua riqueza e poder, procurei fazer que nenhum dano sofresse, e não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Olha a frase dele que interessante. Ele está falando ao povo, vamos entender aí, comerciantes, dei tanto privilégio quanto lhe bastasse. Ou seja, ele permitiu que o povo pudesse participar do governo da cidade ao criar a Bulé. Mas quanto àqueles que tinham riqueza e poder, os eupátridas, procurei fazer com que nenhum dano sofresse. Ou seja, ele ainda manteve grande parte do poder na mão dos eupátridas e tentou fazer com que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Ou seja, ele abriu espaço para outras camadas sem tirar totalmente o poder dos eupátridas.
Essa é o espírito aí do governo de Solon. Tá? Agora, ele fez outra medida também muito importante. O Solon acabou com a escravidão por dívida. Até as leis de Solon, um ateniense poderia escravizar outro ateniense. Como? Se esse ateniense que pegasse dinheiro emprestado com alguém, geralmente quem emprestava o dinheiro eram os eupátridas, e a pessoa não pagasse essa dívida, se tornava, ela e seus descendentes se tornavam escravos, chamada escravidão por dívida. Dificilmente você vai ter uma união naquela comunidade, naquela sociedade, se uma situação dessa permanecesse por muito tempo, permanecesse ao longo da história. Por quê? Como você pode viver numa sociedade onde um cara da mesma cidadania, da mesma origem sua, pode te escravizar? Então, o Solon acabou com a escravidão por dívida. E isso desagradou muito os eupátridas. Os eupátridas ficaram muito descontentes com as medidas do Solon. Mas como foram feitas em leis, e vamos lembrar que o ateniense desde Drácon preza pelo respeito das leis, havia uma expectativa de que as coisas melhorassem. Só que não melhoraram, ao contrário, pioraram. Por que pioraram? Porque os eupátridas muitas vezes se recusavam a seguir as determinações da Bulé. Se houvesse uma determinação da Bulé, uma lei feita que prejudicasse, no entendimento dos eupátridas, prejudicasse os interesses deles, eles não respeitavam. E aí o resto da sociedade ficava falando, mas a lei não vale para todo mundo, não tem que ser respeitada, isso gerava conflitos. Então, as reformas do Solon não resolveram esses conflitos. E aí houve uma outra mudança política em Atenas. É nesse contexto aí de descontentamento de parte da sociedade com a atitude dos eupátridas, que não aceitam as leis, que ficam impondo a sua vontade, que vai chegar um cara chamado Pisístrato. Pisístrato, ele vai ter uma estratégia, segundo Heródoto, ele vai ter uma estratégia. Ele vai contratar uma moça bonita, parecida, vai vestir ela como a deusa Atena. Essa deusa vai chegar na cidade imponente, numa situação bastante imponente, e vai falar que a deusa Atena, que é a padroeira de Atenas, da cidade, e vai falar que ela queria que a cidade fosse governada pelo Pisístrato. Olha só a estratégia do Pisístrato, E os atenienses acreditaram. Vocês podem falar, nossa, os atenienses eram bom, mas tem gente acreditando em cada coisa hoje em dia também, Você fala, putz, olha que nós estamos no século XXI. Mas voltando a Atenas, os atenienses então abriram espaço e colocaram o Pisístrato no poder. E o Pisístrato vai se tornar o tirano, ele vai iniciar um período da tirania. A tirania vai ter três tiranos, Pisístrato, Hípias, o filho dele, e Hiparco. Mas vamos lá, o Pisístrato então ele se torna um tirano. O que é um tirano? Um governo tirânico é um governo autoritário, que não respeita a decisão dos outros, que impõe a sua vontade para a sociedade. O Pisístrato vai ser isso, um tirano em Atenas. Só que se a gente olhar para a história, a maioria dos governos tirânicos, sejam as ditaduras, eles são feitos para manter o poder nas mãos de quem já tem poder. Se a gente olhar a ditadura militar no Brasil, por exemplo, ou na América Latina, a gente vai ver que são movimentos tirânicos, eles abusam do poder, impõem a sua vontade, mas para quê? Para manter o poder na mão de quem já tem poder. A tirania, pelo menos na época do Pisístrato, em Atenas, não é nesse sentido. O Pisístrato ele vai usar do poder dele para baixar a bola dos eupátridas e abrir espaço, fazer com que os eupátridas respeitem as leis de Solon e abram espaço para as outras camadas sociais de Atenas participarem do governo da cidade. É essa a função do Pisístrato. Então, o Pisístrato, embora seja um cara muito autoritário, ele vai ter um governo que vai promover muito desenvolvimento econômico e social de Atenas, abrindo espaço para os comerciantes, para os georgóis. Georgóis eram os agricultores que tinham suas... Ele vai emprestar dinheiro para essas pessoas sem cobrar juros,
para essas pessoas melhorarem a produção, produzirem mais. Ele vai emprestar dinheiro para os fabricantes de vasos produzirem vasos melhores, que é uma atividade importante de Atenas, os artesãos produtores de vasos. Ele vai emprestar dinheiro para os comerciantes a desenvolver o comércio. Então, nesse período em que Pisístrato governou a cidade, ela se desenvolveu bastante, desenvolveu o comércio, os pequenos agricultores se desenvolveram, né, e conquistaram espaço cada vez maior. Né. Qual é o problema com as tiranias e as ditaduras? É muito ruim você viver num sistema político em que você não pode falar, não pode expor a sua opinião. Isso é muito ruim. Tá? Mas se o cara ainda está fazendo as coisas em benefício dos mais pobres, promovendo maior justiça e maior desenvolvimento, você até aceita isso. O problema é quando o cara tem muito poder na mão e ainda é um governante ruim. Né? Foi o que aconteceu quando o Pisístrato morreu e o Hípias, o filho dele, assumiu o poder. O Hípias ficou paranoico. O irmão do Hípias foi assassinado e ele, a partir daí, ficou paranoico, achando que todo mundo queria matar ele. Então, ele mandava prender os adversários políticos, mandava assassinar. Ele começou a abusar do poder, e abusar do poder não no sentido de promover maior justiça e maior desenvolvimento da cidade, mas abusar do poder para manter o poder nas suas mãos e atacar os seus adversários políticos. E aí a coisa ficou feia, veio uma reviravolta aí, e as pessoas não aceitaram mais o poder do Hípias. E aí eles chamaram um cara chamado Clístenes para tentar dar jeito, mas o Clístenes foi traído também nessa tentativa de tirar o poder do Hípias, e quem assumiu o poder com a ajuda dos espartanos foi um outro tirano que também traiu os interesses atenienses, fazia conchavo com os espartanos, em detrimento de Esparta. Então, foi um período bastante conturbado aí, esse fim da tirania. Até que, cansados disso, os atenienses lideram uma revolução, uma revolta. Os atenienses chamam o Clístenes de volta, o Clístenes que viveu de 570 a 508 a.C., né? Eles chamam o Clístenes de volta e o Clístenes vai reformular as leis de Atenas, criando a democracia ateniense. Tá? E o que o Clístenes propôs, então, para ser o criador da democracia ateniense em 509 a.C.? Tá? Primeiro, ele ampliou a bulé. A bulé do Sol tinha 400 membros. Clístenes colocou 500 membros na bulé. Tá? Só que como é que era composta a bulé? Ele acabou com aquela divisão que o Solo fez da sociedade por renda e dividiu a cidade de Atenas em distritos, em região. Esses distritos eram chamados de demos, daí vem o nome democracia. Tá? Nesses distritos, as pessoas se reuniam livremente na eclésia e elas escolhiam os membros 50 membros para a bulé. Só que acabou aquela restrição de renda, quer dizer, qualquer pessoa poderia se candidatar e qualquer pessoa poderia votar e defender ideias. Né? Então, ele criou uma coisa que é chamada de isonomia. O que é isonomia? É a completa igualdade de direitos, obviamente, entre os cidadãos. Todo mundo que tinha direito de cidadania, ou seja, os homens maiores de 18 anos, eles eram tratados de forma igual e tinham os mesmos direitos. Tá? Então isso que é isonomia. Então, independente de ser rico, o ateniense mais pobre poderia defender ideias, poderia se candidatar, poderia propor leis. Então, independente de ser rico ou pobre, eles tinham os mesmos direitos. É o que a gente chama de isonomia. Outra característica ali do que o Clístenes propôs é a isegoria. O que é isegoria? É a oportunidade de todos se expressarem. Então, independente de ser rico ou pobre, todos tinham o mesmo tempo para se expressar na eclésia, na assembleia. Era um tratamento igual para todos. Isonomia e isegoria são duas características da democracia ateniense. Além do fato de ser uma democracia direta. Por que direta? Porque todo cidadão podia propor uma lei para ser votada na eclésia.
né? Depois ela seria apreciada na mulher, mas todo cidadão poderia propor uma lei, todo cidadão. É diferente da nossa democracia atual, que é uma democracia indireta. Eu não posso propor uma lei, eu tenho que escolher um vereador, no caso do município, um deputado estadual, no caso do estado de São Paulo, ou um deputado federal, ou senador, para propor as leis em meu nome. Eu não posso propor as leis. Então nós vivemos uma democracia indireta. Mas na Grécia Antiga era uma democracia direta. Tá? Então veja, isonomia, completa igualdade de direitos entre todos. Isegoria, ou seja, mesma oportunidade para todos se expressarem dentro da Assembleia. E uma democracia direta são características da democracia ateniense. Mas tem também um limite, né? A democracia ateniense é uma democracia excludente, é uma democracia escravista. Ela exclui. Quem está excluído da democracia ateniense? Os escravos, obviamente, que é uma democracia escravista. Tem alguns autores até que falam que o fato de existir escravos em Atenas possibilitou o desenvolvimento da democracia participativa. Por quê? Porque o cidadão, tendo parte dos seus afazeres sendo feitos por escravos, ele tem tempo livre para poder se dedicar ao assunto do Estado, estudar o que está acontecendo, propor leis. Então, alguns autores que associam o escravismo como uma condição para que a democracia fosse direta, participativa, com todos os cidadãos participando lá, porque isso liberaria tempo para o cidadão participar das decisões e estudar os assuntos políticos. Tá? Além dos escravos, são excluídas as mulheres, que não têm direitos políticos em Atenas, e os estrangeiros. Ou seja, só participa da democracia os jônios, os descendentes dos fundadores da cidade. Dórios são fundadores de Esparta. Então são os descendentes dos jônios, dos fundadores da cidade, que participam dessa democracia ateniense. Tá? Então, esse é o processo que gera a democracia ateniense. Tá? Recapitulando um pouco para fechar, temos que lembrar o seguinte: Atenas foi fundada pelos jônios, século X, na Península da Ática. Inicialmente era uma monarquia, governada por um basileu, mas os eupátridas tomam poder para si, criam um areópago e transformam o sistema político de Atenas numa oligarquia, aristocracia. Os eupátridas governam sozinhos. O descontentamento, principalmente de comerciantes que querem participar das decisões políticas, vai gerar conflitos. Os comerciantes querem direitos políticos, e esses conflitos vão provocar um desenvolvimento das leis em Atenas. Primeiro vem o Drácon, que vai fazer as primeiras leis escritas, mantém o poder ainda nas mãos dos eupátridas, mas mostra para o ateniense que é preciso seguir as leis. Depois vem Solo, que cria a Eclésia e a Bulé, mas ainda não com a isonomia, porque os mais ricos eupátridas têm uma maior quantidade de assentos na Bulé. Isso vai acirrar ainda mais os conflitos. Vem a tirania com o Pisístrato, que vai abaixar a bola dos eupátridas e vai abrir espaços, emprestar dinheiro para os pequenos comerciantes, pequenos agricultores, e vai dar a oportunidade deles crescerem. Mas no final, Hípias, o filho de Pisístrato, começa a abusar do poder. Há um movimento conturbado que surge em Parco, e no final desse processo vem Clístenes, em 509 a.C., que vai fazer as leis que constituem a democracia ateniense. São um resumo desse processo. E a democracia ateniense tem as seguintes características: a isonomia, completa igualdade de direitos entre todos os cidadãos; a isegoria, que é também a oportunidade para que todos se expressem na Eclésia, na Assembleia, igualmente, com o mesmo tempo, sem ser interrompido. E uma democracia exercida de forma direta, com todos os cidadãos podendo propor as leis, sendo também uma democracia escravista e excludente, pois não permite a participação nem de escravos, nem de mulheres e nem de estrangeiros. Tá ok?
Então é isso daí. Obrigado pela atenção. Essa é uma parte muito importante da história, pensando inclusive em vestibular. Leiam, são poucas páginas, leiam as páginas do livro que eu vou postar aí para vocês consolidarem esse conhecimento na cabeça de vocês. Como é um assunto muito importante, na semana que vem nós vamos fazer uma atividade valendo nota, bastante nota. Eu vou passar um vídeo para vocês, mas isso eu explico na semana que vem. Mas vou passar um vídeo para vocês que fala justamente da história do Clístenes. Então, é isso aí. Façam as atividades. Bom trabalho e boa semana. Até a semana que vem.